Boa noite a todos, meus irmãos. Que bom, graças a Deus, mais um sábado. Estamos reunidos para a honra e glória do Senhor. Acredito que o sábado tem se tornado um momento importante na nossa rotina semanal. Gostaria de pedir que todos abrissem em João, capítulo 13, versículo 34. João, capítulo 13, versículo 34. O texto diz: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Por que o mandamento é novo? Porque o antigo dizia: ame o teu próximo como a ti mesmo. A partir daqui o padrão mudou. É ame como Jesus amou. Então, para abrir esse momento, gostaria de fazer 3 perguntas. Se Deus é amor, é possível ser cristão e não amar? Então, por que seria possível ser cristão e não perdoar? É possível desvincular o perdão do amor? Eu apenas fiz algumas perguntas. A aula está a cargo do nosso irmão Israel, que ministrará com certeza com todo zelo e dedicação. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, maravilhoso Senhor, nós nos prostramos nesse momento, Pai, diante de Ti, e pedimos que o Senhor tome a direção desse momento, para que tudo o que façamos aqui seja para a honra e glória do Senhor. Pai, sonda-nos e retira de nós tudo aquilo que nesse momento, Pai, está em nosso coração que não é apropriado, para que possamos desfrutar desse momento com toda a devoção que o Senhor é digno. Pai, nos ajuda a nos mantermos 100% concentrados, Pai, no que o irmão irá apresentar para nós e que possamos levar isso para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Boa noite, meus irmãos. Mais uma reunião dos jovens adultos. Nesse momento estaremos cantando hinos a Deus e convido você que está aí na sua casa para adorar esse Deus tão digno de louvor. Eu espero que você se sinta bem e possa cantar conosco. 1, 2, 3. Eu me sinto bem, 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 eu me sinto bem, ó meu Senhor, porque a presença de Jesus em minha vida me faz sentir bem, 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 e eu posso amar, eu posso amar, ó meu Senhor, porque a presença de Jesus em minha vida me faz amar assim, ó sim, sim, eu posso servir, eu posso servir, ó meu Senhor, porque a presença de Jesus em minha vida me faz servir assim, ó sim, sim, eu posso cantar, eu posso cantar, ó meu Senhor, porque a presença de Jesus em minha vida me faz cantar assim, ó sim, sim, eu posso louvar, eu posso louvar, ó meu Senhor, porque a presença de Jesus em minha vida me faz louvar assim, ó sim, sim. 1, 2, 3. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são
profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Amém. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Estaremos fazendo o último cântico agora, se chama A Alegria Está no Coração daquele que conhece a Jesus. 1, 2, 3. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia. Oh, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia. Oh, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação.
Com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Boa noite a todos. Como é bom a gente estar junto, como é bom a gente estar nesse momento aqui. Podemos estarmos louvando a nosso Deus, adorando a nosso Deus. Temos a oração no começo também. E agora eu venho falar desse jovem que vai dar aula para a gente hoje, grande irmão Israel. Israel natural do Ceará, da terrinha lá de Itarema, Porto dos Barcos, falando melhor. Israel, desde os seus 4 anos de vida, que vai com o seu avô evangelizar, não sabia nem o que estava fazendo, mas já ia fazer isso. E ele vem aprendendo desde pequeno sobre a palavra de Deus, um cara que me ensinou bastante. A gente fez o programa AMA em 2018 juntos, e foi muito bom, a gente pôde aprender junto, podemos crescer juntos, e até hoje a gente tem uma amizade gigante. Eu fico muito feliz pelo crescimento dele, por tudo que Deus tem feito na vida dele, por ele ter aguentado até aqui essa barra de servir o Senhor longe de casa. Ele está em Belém do Pará hoje, trabalhando com a igreja. E espero que você tenha sua mente aberta, espero que você tenha vindo para escutar a palavra de Deus. Espero que Deus possa usar esse irmão hoje para nos ensinar, para nos edificar e para nos alimentar espiritualmente. Então, eu queria fazer uma oração pela vida de Israel para que Deus possa estar usando ele nesse momento. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia. Obrigado por esse momento, Pai, que a tua igreja está reunida, Pai, a tua família. Mesmo cada um, Pai, às vezes num outro estado diferente, às vezes em outro país, mas estamos com o mesmo propósito, o mesmo alvo, Pai, que é te adorar, te glorificar e escutar a tua palavra, Pai, para que nós possamos ser pessoas melhores. E que cada um aqui, Pai, possa sair diferente desse momento do que entrou, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a vida do nosso irmão Israel. Usa ele, Pai, como o Senhor tem usado até hoje, para que ele possa passar uma bela mensagem para cada um de nós. Em nome do teu filho amado, que eu te oro e te agradeço para todo sempre. Amém. Tá contigo, macho. Obrigado, Renan. Boa noite a todos. Agradeço primeiramente a Deus e a oportunidade que Ele me deu de estar com vocês e agradeço a presença de cada um aqui. É muito bom e muito animador saber que tem tantas pessoas que se interessam e se dedicam a aprender da palavra. Então, eu cumprimento a todos, né, com a graça e a paz de Cristo. Esse é um cumprimento que nós damos uns para com os outros, né? E às vezes a gente passa despercebido que esse cumprimento é justamente o desejo que nós temos de uns para com os outros, de que haja harmonia, que haja paz, que haja unidade na igreja. Mas ultimamente, e eu tenho pensado sobre esse assunto, né? A essência do perdão, e tentando pensar qual foi a última vez que eu ouvi uma pregação sobre esse assunto. E, por incrível que pareça, eu não me recordo. Eu não lembro qual foi a última vez que eu ouvi falar sobre o perdão de Deus. Um irmão compartilhou no estudo. Então, a minha intenção hoje ela é basicamente incentivar cada um de vocês a pensarem sobre esse assunto, a considerarem esse assunto. Então, eu convido a vocês a estarem com a mente, o coração aberto, para que a palavra de Deus habite dentro de nós e assim haja transformação, certo? Com certeza esse assunto é bem desafiador para cada um de nós. Eu até estava pensando que no momento dos grupos, a gente vai poder ter mais liberdade para conversar sobre esses assuntos, mas com certeza o que a gente vai fazer hoje é só um início
talvez de um longo processo sobre perdão, tá bom? Então, havia um costume antigo, se você já teve a oportunidade de morar no interior, visitar o interior, que muitas pessoas tinham o costume de que alguém estava doente, acamado, e essa doença possivelmente era para a morte. As pessoas iam lá, as pessoas da cidade iam visitar esse doente na cama para pedir ou receber perdão. Essas pessoas às vezes não tinham contato com as escrituras, não conheciam o evangelho, mas sabiam a importância do perdão, sabiam o valor que o perdão tinha. E isso é muito, muito interessante, porque não somente essas pessoas que, mesmo não tendo contato com as escrituras, tinham essa noção, mas praticamente todas as religiões, elas têm esse preceito assim como base para todas elas, o perdão. É lógico que cada uma tem sua forma de receber perdão, de pedir perdão, mas todas elas têm esse consenso de que o perdão é importante para a vida de uma pessoa. Na realidade, até mesmo aqueles que não acreditam em Deus sabem a importância do perdão nos relacionamentos, sabem a diferença que o perdão causa, né? que o perdão faz. Então, por que essas pessoas que não tinham nenhum contato com as escrituras, às vezes, né, não conheciam o evangelho, mesmo assim sabia a importância do perdão? Essa é a resposta, né? Eles conheciam essa passagem, Mateus capítulo 6, verso 12. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. É o famoso Pai Nosso. Eles sabiam o Pai Nosso, né? O Pai Nosso era disseminado. E aí tem esse versículo também, 14 e 15, que diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, mesmo essas pessoas tendo pouco contato com as Escrituras, não tinham possibilidade de ter contato com as Escrituras, elas sabiam, no mínimo, o Pai Nosso. E o Pai Nosso, né, fazia com que elas fossem motivadas a entenderem a importância do perdão, do ato de pedir ou de receber. Então, era muito comum, quando alguém estava no leito e prestes a morrer, vamos dizer assim, né? Tinha pouca força, né? Pouca possibilidade de vida, praticamente todas as pessoas da cidade iam visitar esse doente e a fim de pedir perdão ou receber perdão. Só que parece-me que hoje em dia, nós que cremos em Cristo e conhecemos as Escrituras, não é um assunto muito agradável que a gente quer falar. E quando a gente fala, a gente sempre procura brechas para não liberar perdão ou para não receber perdão. E, como eu falei no início, esse assunto ele é delicado. Ele mexe assim profundamente com as nossas emoções, com coisas que causam dor. Mas, assim como eu falei, isso é extremamente importante. Observe que nesse verso, né, 14 e 15, fala que se a gente não perdoar as ofensas uns dos outros, o Pai, né, ou seja, Deus, não perdoará as nossas ofensas. Observe o quanto importante é esse assunto. E isso é o início que eu quero trazer para todos nós, a importância do perdão. O quanto o perdão é importante. Na realidade, ele é um ensinamento fundamental para a salvação. O perdão, baseado em Atos 2:38, né? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, esse conceito, esse ensinamento, esse princípio sobre perdão que a gente encontra nas Escrituras, na realidade, ele é algo fundamental para a fé. Ele é fundamental para a salvação. Quando aceitamos o batismo, aceitamos o perdão de Deus, o sacrifício que Jesus fez. E o sacrifício que Jesus fez foi justamente para nos perdoar dos nossos pecados. Então, quando entramos no corpo de Cristo, quando aceitamos
a reconciliação que Deus nos deu, o presente que Deus nos deu, na realidade estamos entendendo o quanto importante é o perdão de Deus para nossas vidas. Então é fundamental, é algo fundamental para a salvação. Outra passagem, né, Lucas capítulo 1, verso 77, essa é uma passagem que fala sobre Zacarias louvando a Deus e profetizando acerca de João Batista, que é o seu filho, né, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. Aqui ele está falando, né, profetizando que João Batista ele ia ter essa responsabilidade, essa missão de levar a mensagem, o conhecimento da salvação ao povo, mediante o quê? Mediante o perdão dos pecados, né? Essa seria a mensagem de João Batista, e ela é muito conhecida, né? João Batista sempre falava, né? Arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se dos seus pecados. Então, o perdão, ele é algo fundamental para alguém que aceita a salvação de Deus, né? Aceita a salvação do Senhor mediante Cristo Jesus. Então, quando aceitamos o batismo, dizemos para Deus que entendemos o quanto importante é o perdão. Sem o perdão, eu e você não teríamos a possibilidade de termos a salvação. Segunda coisa, né, nós somos ministros, ou seja, embaixadores da reconciliação. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 17 ao 21 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, nos suplicamos. Reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Novamente, essa passagem retrata, né, sobre a nova vida em Cristo e retrata sobre a nossa responsabilidade a partir dessa nova vida, que é sermos ministros da reconciliação. A mensagem que trazemos para o mundo, a mensagem que trazemos para os nossos irmãos é: Cristo Jesus se sacrificou por cada um de nós e agora nós vamos compartilhar essa mesma mensagem de salvação. Reconciliem-se com Deus. É como um apelo, né? Como diz, fazendo seu apelo por nosso intermédio. Reconciliem-se com Deus. Busquem o perdão de Deus. Arrependam-se dos vossos pecados. Nós somos representantes de Cristo com essa mensagem de perdão, essa mensagem de reconciliação, essa mensagem de que o Senhor Deus tem muito interesse em cada um de nós e deseja nos perdoar. O perdão, ele é fundamental para a nossa vida como mensagem no mundo. Se nós não entendemos o perdão, é impossível proclamarmos as misericórdias, a graça de Deus para o mundo. Se nós não entendemos o valor do perdão, não há possibilidade de sermos mensageiros do Senhor. E é a partir desse início, né, que estamos dando aqui novamente, de lembrarmos a importância do perdão, com certeza, quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais entendemos essa mensagem de reconciliação, mais vontade, mais energia, mais força teremos para proclamar as misericórdias do nosso Senhor. O perdão, ele é até importante no ato da oferta, implica a nossa oferta perante Deus, né? Essa passagem é Mateus 5, 23 ao 24, que diz: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Quanto importante é a harmonia, a paz, a reconciliação. Nessa passagem, né, Jesus está trazendo para nós a importância não só do ato de adoração,
do ato de ofertar ao Senhor, mas principalmente do nosso coração voltado para Deus, entendendo o quanto também o meu irmão faz parte desse processo da relação que nós temos com o Senhor. Nessa passagem, ela quebra, com certeza, o pensamento judaico da importância somente à oferta. Então, eles pensavam somente no quanto era a oferta, na forma como era ofertado, mas não pensavam que, perante Deus, que existe algo mais essencial, algo mais profundo do que simplesmente o ato de entregar algo a Ele. Significa eu viver a minha vida conforme a sua vontade. E a vontade do Senhor é que tenhamos amor uns para com os outros, perdão uns aos outros, harmonia entre os irmãos. Sabe, em um ambiente que os irmãos estão se desentendendo, em ambientes que não há fraternidade, ninguém gosta de estar. E aquilo, com certeza, não representa o nosso Deus. Em um ambiente onde há confusão, há desentendimento, há brigas, há discussões, não representa a igreja do Senhor. Obviamente, relacionamentos, convivência, há conflitos, mas quando trata-se da igreja do nosso Senhor, existe reconciliação, existe paz, existe amor. E onde há amor, não há espaço para ódio, não há espaço para mágoa, não há espaço para ressentimento. O quanto importante é o perdão. O quanto importante é. Ele é importante na nossa adoração a Deus. Ele é importante quando eu entrego a minha oferta ao Senhor. Eu não posso simplesmente pensar no dinheiro que eu estou entregando, na minha dedicação ao serviço no reino, mas eu também devo pensar como eu estou com os meus irmãos, como o meu coração está perante o mundo. Será que estou com essa mensagem dentro de mim? Será que as pessoas podem ver essa mensagem sendo transmitida todos os dias? A mensagem de amor, a mensagem de perdão? O perdão é muito importante. O perdão é fundamental para a salvação. Nós somos embaixadores, nós somos a mensagem da reconciliação. E sem perdão, com certeza, o Senhor também não receberá nem as nossas ofertas, nem o que a gente oferece a Ele, nem o nosso serviço. Então, meus irmãos, pense o quanto importante é o perdão. E aí me cabe a pergunta que eu faço para mim mesmo. Será que na minha vida cristã eu tenho pensado sobre isso? Ou só pensei sobre o perdão de Deus no ato do batismo? Ou só pensei no perdão de Deus quando Ele me perdoou e eu fiquei feliz e pronto? Na realidade, a mensagem do perdão ela é muito mais profunda do que simplesmente aquele momento. O perdão ele é algo que deve ser constantemente relembrado, diariamente, todos os dias. O Senhor me perdoou. E por causa desse perdão que recebi do Senhor, a minha vida é diferente. Eu sou diferente. Conceito de perdão. Essa é a grande parte aqui que eu queria falar sobre a essência do perdão. Quando pensamos no conceito, né, pensamos no que isso representa. A ideia é sempre de você dar ou receber perdão. Essa é a ideia que a gente tem em nossa mente. Eu preciso dar o perdão ou receber o perdão. Mas, pensando bem, quando a gente vê o conceito bíblico do perdão, ele retrata uma questão diferente. Ele não retrata a questão principalmente de você, mas ele retrata Deus. E essa é a passagem-chave para nós hoje. Eu gostaria que, quando você pudesse lembrar dessa pequena aula que a gente está tendo hoje, ou quando você for compartilhar com alguém o que você aprendeu hoje, você possa citar essa passagem, né? Ela é a chave para nós hoje. É Mateus capítulo 18, verso 21 ao 35. Essa passagem é uma parábola, né, bem conhecida
do servo impiedoso, que diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhes digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Então, antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Então, existe muitos detalhes aqui para a gente dar um bom estudo, né? Essa parábola dá um bom estudo sobre perdão. A gente tem numerologia judaica, né? Aqui no começo do versículo, a gente tem o valor da dívida, tanto do servo ao seu senhor, quanto o outro servo. E também a gente tem aqui a forma de pagamento, né? Quando ele cita, ordenou que sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar. Mas o que eu quero falar aqui, eu quero entrar logo no ponto principal. Eu quero falar sobre essa ideia, né, que a gente pensa, né? Quando você fala em perdão, você pensa em dar o perdão ou receber o perdão. Essa passagem aqui, no entanto, fala de algo mais profundo. Ela fala de alguém que recebeu o perdão de um ser superior e agora simplesmente compartilha o que recebeu. Eu, quando vivenciei essa ideia, né, de perdoar alguém, me veio o olhar para dentro de mim. E quando eu olhava para dentro de mim, eu via as dores, eu via mágoas, eu via cicatrizes. E quando eu olhava para a pessoa a qual me fez a ofensa, né, ou a qual eu deveria perdoar, eu lembrava do que aquela pessoa tinha feito, do conceito que eu tinha dessa pessoa, quanto ela era má, quanto ela era impiedosa. E sabe, quando alguém vai liberar o perdão, quando alguém vai ter esse ato de perdão, é esse caminho que muitas pessoas levam. Elas olham para dentro de si e sabe o que encontram? Dores, cicatrizes, marcas, e não vai conseguir perdoar. Não consegue perdoar. Quando ela olha para quem ofendeu, ela vai ter aquele conceito: pessoa má, impiedosa, não merece o perdão. Mas nessa passagem aqui, meus irmãos, o que nos dá a entender é que nós não devemos olhar para a nossa dívida, nós não devemos olhar para a dívida de quem está nos devendo, mas nós devemos olhar para a graça, para a misericórdia e para o perdão do nosso Senhor. É impossível haver perdão quando não se tem a misericórdia de Deus. É impossível adquirir o perdão quando não se tem o verdadeiro perdão que vem do Senhor.
Muitas pessoas tentam perdoar e não conseguem, porque não experimentaram nunca na sua vida, né, o valor de um perdão. Quando talvez aqui a maioria, né, foi batizada, né, e quando entendeu o valor do perdão de Deus para nós, do amor de Deus para nós, possivelmente se emocionou, possivelmente ficou muito alegre com aquele momento, e naquele momento, cada um de nós experimentamos o valor do perdão, experimentamos o que é ser perdoado, o que é ter a sua dívida cancelada. E é nesse momento aí específico que a gente consegue ter a possibilidade agora de compartilhar o que a gente recebeu. Essa parábola aqui, né, retrata justamente isso. Esse servo, ele ficou olhando para a sua dívida que devia ao Senhor lá, e ele esqueceu de que foi cancelada, de que não existe mais essa dívida, e ficou olhando a dívida do outro que estava lhe devendo. E por causa disso, ele não teve a misericórdia. Mas se esse servo tivesse olhado para o quanto ele estava devendo para o Senhor, e aquele Senhor perdoou a sua dívida, ele com certeza teria uma outra atitude. Eu falo para mim e para vocês, meus irmãos, é impossível perdoar se nós não recebemos o perdão de Deus, se nós não experimentamos o perdão de Deus. Somente com o perdão de Deus é que temos essa possibilidade de compartilhar o que já recebemos. Essa é a essência do perdão. Não é algo que tem dentro de nós e que damos para as pessoas. É algo que recebemos de Deus. É algo que temos por causa do Senhor. E agora, o que nos resta é compartilhar, é distribuir. Sei que isso é difícil em algumas ocasiões, mas se você olhar para a graça e para a misericórdia de Deus, vai se tornar fácil, sem dúvidas. Sabe por quê? Porque eu perdi as contas de quantas vezes eu pequei contra o Senhor. Eu perdi as contas da minha dívida. Eu não sei mais o quanto devo. Sei que a dívida é muito maior que eu possa pagar. Mas mesmo assim, ele me perdoou. Mesmo assim, ele lhe perdoou. Mesmo assim, ele cancelou a sua dívida. E agora, qual será a sua atitude para com outras pessoas? Espero que a nossa atitude seja a mesma do nosso Senhor. Cancelar a dívida. Não existe mais. Porque eu recebi uma graça. Porque eu recebi uma misericórdia infinitamente maior do que qualquer ofensa que alguém possa fazer. Eu recebi um presente de Deus muito maior do que qualquer prejuízo que alguém possa me dar. Então, essa passagem, meus irmãos, eu quero que fiquem com vocês nessa noite. E que, se você for dizer o que aprendi na aula, possa lembrar de Mateus capítulo 18, verso 21 ao 35. E se você desejar, né, até incentivo a estudar um pouco mais os detalhes que compõem essa parábola, e que você vai se aprofundar ainda mais nesse conhecimento aqui, nessa parábola do perdão. Observem bem também essa última frase, né? Assim também fará meu Pai Celestial se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. Então, quando nós não perdoamos aquele que nos ofende, ou quando não recebemos o perdão de alguém, a gente está completamente fora, completamente contra aquilo que o Senhor nos deu como algo fundamental, aquilo que fez com que eu e você fôssemos cristãos, fôssemos filhos de Deus adotivos.
aquilo que há de mais especial na graça do Senhor. Processo de cura para mágoas e ressentimentos. A gente entendeu a importância do perdão, a gente entendeu um pouco sobre compartilhar aquilo que já recebemos, né? Distribuir a graça e a misericórdia de Deus que agora reina sobre nós. Mas, mesmo assim, ainda é difícil, porque existem mágoas e ressentimentos. E acredito que, em alguns casos, é necessário passarmos por um processo de cura. Eu conheço muitos casos de amigos que estão num processo para a vida toda, para serem curados de mágoas e ressentimentos. Em alguns casos, você libera, compartilha o perdão de Deus, mas ainda você tem que cuidar do seu coração, do seu espírito, às vezes até mesmo do seu físico, porque as mágoas, porque o ressentimento marcaram profundamente você. Então, alguns casos precisam de um longo processo. Tem um amigo que o pai abandonou ele desde criança e, por causa disso, ele tem uma grande dificuldade com a relação que ele tem com Deus. Né? Porque essa ideia de pai, essa ideia de alguém que está cuidando é uma coisa difícil para ele entender, para ele absorver. Né? Então, mesmo que ele tenha compartilhado o perdão de Deus que ele recebeu, né, com seu pai, mesmo assim, ele precisa de um processo de cura, talvez para a vida toda, para que ele aprenda sobre o cuidado de Deus, para que ele reconheça o Senhor como um pai que cuida, que está zelando. Então, tem essas peculiaridades aí nesse processo. Por isso que eu falei no início, né, que é algo difícil, que é um assunto sensível, um assunto que poderia render diversas aulas, né? Porque é necessário entender esse processo de cura também. Falando nisso, eu tenho um processo de cura baseado na história de Jó, que um irmão fez, e eu queria apenas dizer que eu tenho esse material. Se você tem interesse, você pode entrar em contato comigo ou falar no grupo lá que eu posso disponibilizar processo de cura para mágoas e ressentimentos baseados na história de Jó. Então, se você tem interesse de ver esse material de um irmão nosso, eu posso disponibilizar depois. Mas quando pensei nesse assunto, eu pensei nas curas que Jesus realizou. Então, eu pensei como Jesus, em todas as suas curas que ele realizava, qual eram as semelhanças de processo, o que tinha em comum entre uma cura e outra. E aí eu trouxe 2 aspectos aqui para serem utilizados, né? O primeiro é a fé. É necessário crer que Jesus, que o Senhor, pode nos ajudar nesse processo. É necessário crer. E aí eu trouxe as referências, né, que citam essa necessidade no processo de cura que Jesus realizava, a fé. Senhor, se quiseres, podes purificar. Mateus capítulo 8, verso 2. Eu vou só citar aqui para ganhar tempo e não extrapolar o tempo estipulado, mas você pode depois pegar a referência e ler todo o contexto para entender a história. Mas, basicamente, era necessário ter fé em Jesus Cristo, que ele poderia curar, para ter a cura do Senhor. Então, aqui tem, né, Mateus 8, 2, Senhor, se quiseres, pode purificar. Mateus 8, 2, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Mateus 9, 2, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. Mateus 9, 21, se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. E Mateus 9, 28, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor. Então, nesse processo de cura, é necessário crer que o Senhor Jesus pode nos ajudar. É necessário crer que ele pode sanar as nossas mágoas e os nossos ressentimentos. É necessário crer que ele vai nos ajudar nesse processo, certo? Segundo ponto é que, nesse processo de cura,
quando o Senhor atua de acordo com a fé que você tem, e a cura é dupla, ela é tanto física quanto espiritual. A gente tem Marcos capítulo 2, verso 9 ao 11. Sei que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra, tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Então, nessa passagem, a gente observa, né, esse interesse de Jesus, tanto curar de forma física o paralítico, quanto também de lhe conceder o perdão dos pecados, ou seja, né, de forma espiritual. Lucas 18, 41, 43 diz, quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Então, nesse processo de cura, o Senhor vai tanto tocar no seu físico, né, quanto no seu espiritual. Essas duas coisas. E eu acredito que, né, nesse contexto de perdão, né, que a gente está falando, quando você entra nesse processo de cura para perdoar, ou depois do perdão concedido, o Senhor vai dar a possibilidade que você cresça espiritualmente, né? Vai dar um sono tranquilo para você. Você vai perceber algumas vezes que talvez aquela mágoa e aquele ressentimento estava causando em você também uma falta de tranquilidade ao dormir, né? Estava causando uma hiperatividade. Então, tem diversas coisas, né? Alguém que da área de psicologia entende bem esse conceito, né, de o quanto o perdão pode afetar também na sua vida física, né? Porque influencia na área emocional e também pode causar um impacto positivo na vida física de alguém. Então, é bem interessante isso, porque mesmo que até num contexto fora as escrituras, a gente vê a importância do perdão, né? Como eu falei no início, alguém que não perdoa, alguém que tem mágoas e ressentimento, possivelmente pode ter problemas físicos, seja na falta de sono, seja em problema de coração, seja em algumas coisas desse tipo, justamente porque não perdoa, porque não entra nesse processo de cura, né? E quando se trata aqui das escrituras, a gente vê esse interesse de Jesus tanto para o bem-estar físico daquele que tem a fé que ele vai ajudar, quanto também no benefício espiritual. Então, nesse sentido, né, tenha certeza que o Senhor vai cuidar de você muito bem. Tenha certeza que esse processo de cura para mágoa e ressentimento vai ser dificultoso, porque você vai ter que se abrir, você vai ter que se expor um pouco, você vai ter que ser sincero diante de Deus, diante de alguma pessoa, mas vai ser extremamente recompensador, tanto fisicamente, emocionalmente, e principalmente espiritualmente, né? A partir desse momento você vai crescer bastante, você vai compreender ainda mais a mensagem do Senhor para nossas vidas. Então, eu tenho algumas recomendações pessoais sobre esse assunto. Estudar os detalhes da passagem de Mateus, capítulo 18, 21 e 35, que eu já falei, e isso vai ajudar bastante a você entender mais ainda a ideia de perdão nas Escrituras. Tem um filme que eu assisti, que eu gostaria de recomendar para vocês, que trata desse assunto. Claro, tem algumas coisas que você deve considerar, algumas coisas complicadas nesse filme, mas ele traz algumas reflexões importantes, né? Amanhã é domingo e talvez algumas pessoas gostam de assistir um filme no domingo, ou até mesmo hoje, sábado, ainda tem tempo, né? Mas esse filme, ele retrata um assunto bem assim difícil, né? Do conceito de perdão, mas bem bacana, porque ele traz algumas reflexões profundas e acredito que pode ajudar você também nessa reflexão de perdão. Eu acredito que alguns casos é necessário um tempo para se perdoar, certo? Eu acredito que em alguns casos é necessário.
mesmo que você tenha a intenção, talvez você não consiga ainda processar o sentimento, você ainda, como eu falei, né, você ainda não entende como é o conceito bíblico sobre isso, talvez você precisa entender mais ainda sobre essa mensagem de reconciliação, talvez você precisa relembrar, né, sobre essa graça e essa misericórdia, ser preenchido por isso, né? Então, tudo isso dura um pouco de tempo e eu acredito que, em alguns casos, é necessário um tempo para você pensar, refletir, aprender, para que você libere, de fato, o perdão. É necessário também aceitar como as pessoas são. Algumas pessoas talvez não aceitem o perdão, algumas pessoas talvez não vão lhe pedir, e às vezes até você fazendo isso e perdoando, a pessoa continua a mesma, mas uma coisa eu sei, você vai ser diferente, você vai ser mudado, você vai ser transformado. É importante orar, a oração é fundamental para você entregar a Deus seus pensamentos, para você entregar a Deus essa situação, então é bem importante orar, é fundamental a oração. É importante o apoio de irmãos maduros, isso vai ser fundamental, né? Os meninos procuram, né, homens maduros para aconselhar sobre isso, as meninas procuram mulheres sábias e maduras para aconselhar sobre esse assunto. Eu falo separadamente porque, como é um assunto delicado, sensível e mexe com as emoções, é necessário você encontrar alguém de confiança, alguém que conheça bem as escrituras, né? Tenha uma boa relação com Deus, com sua família, com os irmãos, para que possa lhe ajudar nesse processo. Conclusão, eu acho bem difícil alguns casos como abusos, abandono familiar, às vezes até homicídios, traições, a liberação de perdão. Mas é possível graças a Cristo. É possível graças ao Senhor Deus, que nos deu essa possibilidade. Tudo que fazemos, tudo que realizamos, é graças ao Senhor que nos permitiu um dia ser aquilo que jamais pensaríamos em ser e fazer aquilo que jamais pensaríamos em fazer. Quando Cristo entrou nesse mundo, quando Cristo entrou na minha vida, ele fez uma diferença grande, ele fez um impacto enorme. E esse impacto enorme transforma. Esse impacto enorme causa mudança, causa renovação. E eu oro a Deus e peço a misericórdia do Senhor para que eu e você estejamos dispostos a perdoar, a amar e a lembrar constantemente da graça do Senhor. Deus nos abençoe.